Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de teologia na disciplina de missiologia dentro do projeto Eclésia. Hoje nós vamos falar sobre Jonas, que é o profeta missionário do Antigo Testamento. Nós vamos explorar a história de Jonas, vamos entender o seu papel como missionário e ver como ele é uma figura importante no contexto das missões. Então, prepare-se para mergulhar nessa fascinante jornada e descobrir o que a história de Jonas tem a nos ensinar sobre obediência, arrependimento e o poder da mensagem de Deus. Então, Jonas, o missionário do Antigo Testamento. Vamos pensar um pouquinho sobre o comissionamento de Jonas. Depois que Jonas, e aí você lembra a história, Deus falou com Jonas para que ele fosse a Nínive pregar, mas ele resolveu ir para outro lado. E depois, que ele foi devolvido à terra por ordem de Jeová, o Jonas ele recebeu uma nova missão. E Deus disse para ele ir pregar contra Nínive a mensagem que havia ordenado. E isso mostra que a gente, que nós e todos aqueles pregadores, devemos pregar ou falar conforme a palavra de Deus e não as nossas próprias palavras. Hoje, nos nossos dias, existem muitas pessoas que estão procurando igrejas que preguem de acordo com o gosto do freguês. Mas nós temos que pregar a palavra. E claro, sem ser ofensivo, sem adulterar a mensagem, temos que pregar de forma que as pessoas entendam. E quando a gente fala de contextualizar a mensagem, não é que nós estamos alterando a mensagem. Contextualizar a mensagem, basicamente, é traduzir em expressões ou em termos que as pessoas consigam entender. Imagine você, que fala português, assim como eu. Você chega num lugar onde, por exemplo, se fala alemão e você não entende alemão. Ou você chega num lugar lá, por exemplo, que se fala aqueles idiomas que o pessoal fala em algumas tribos. Você não vai entender, eles não vão te entender. Então, tem que falar no idioma das pessoas do lugar onde você está. E tem sempre um pensamento missionário que eu acho muito interessante, que é o questionamento das pessoas que diz o seguinte: se Deus me ama tanto, por que ele não fala o meu idioma? Então nós precisamos falar, contextualizar a mensagem de forma que as pessoas que estão ouvindo a mensagem consigam entender. Por exemplo, em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 11, nós lemos que se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Os oráculos de Deus são a Bíblia Sagrada. Em João 3,34 a gente vê também que aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. E que também Deus não lhe dá o Espírito por medida. E é importante lembrarmos que Jonas sabia desde o início que deveria pregar a mensagem do Senhor. Mas inicialmente, ele decidiu por conta própria ser desobediente. Tentou dar aquele famoso jeitinho brasileiro, mas este foi mais um jeitinho brasileiro que não deu certo. E um ponto importante aqui, Jonas não era um falso profeta, não. Jonas ele era um profeta verdadeiro, mas nessa situação ele se tornou um profeta desobediente. Olha só que coisa triste que é alguém que tem a responsabilidade de pregar a mensagem, mas que resolve simplesmente não pregar. Isso é extremamente perigoso. E o que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam com Jonas, os marinheiros, eles também acabaram sofrendo. Olha só que importante. Vamos agora também pensar um pouquinho sobre o cristianismo e missões. E aí um ponto bem importante, quando nós estamos falando aqui de cristianismo e missões, nós não estamos em nenhum momento menosprezando ou desprezando as pessoas que praticam outras religiões. Não, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos dizendo, apenas citando, ou demonstrando e elenquando fatos que partem aqui da Bíblia. Nós não estamos aqui menosprezando ou desprezando a pessoa
por qualquer fé que ela que ela resolva seguir. Ela é livre para seguir o que quiser. Nós, enquanto evangélicos, estamos aqui, né, instruindo e ensinando que Jesus é o único caminho para os céus. Esta é a nossa missão. Se a pessoa não quiser aceitar a mensagem, não tem problema, não tem problema. Mas vamos lá. Jesus Cristo, ele afirmou que a salvação é uma questão de vida ou morte. E aí você sabia que o cristianismo ele é a primeira religião proselitista e missionária da história? Ou seja, essa religião procurava preparar outras pessoas. E aí um ponto muito importante, o Evangelho, de acordo com a Bíblia Sagrada, não é uma mensagem alternativa, ela é a única e exclusiva mensagem de salvação. E no Antigo Testamento, por exemplo, as missões ainda eram um projeto implícito, é um projeto de forma embrionária. Mas, no entanto, quando Jesus Cristo veio, com o Novo Testamento, a vinda de Jesus, melhor dizendo, no Novo Testamento, fez com que de forma bem clara, de forma bem explícita, o propósito missionário de Deus fosse demonstrado. Porque o próprio Jesus Cristo mandou os seus seguidores pregarem o Evangelho a todas as nações. Vamos dar uma olhadinha também no contexto histórico do livro do profeta Jonas. Por exemplo, para que a gente possa entender um pouquinho melhor a missão de Jonas, vamos ter em mente, em primeiro lugar, sobre o reino de Israel. Isso vamos relembrar. Após a morte de Salomão, você deve estar lembrado, o reino hebreu ele foi dividido em dois, né? Foi Israel, ou o reino do norte, que era formado pelas 10 tribos, com a capital em Samaria, e Judá, também chamado de reino do sul, que foi formada pelas tribos de Judá e Benjamim, com a capital em Jerusalém. E a dinastia de Davi continuou reinando em Judá por mais de 400 anos. Jonas, qual que era a terra que Jonas era? Jonas ele era filho de Amitai e ele vivia no reino do norte, em Gat-Hefer, que era basicamente uma aldeia próxima ali de Nazaré, na Galileia. E ele viveu durante o reinado de Jeroboão II, que foi um período em que Israel estava sob pressão dos assírios. E a Assíria, que era onde se situava Nínive, corresponde ao norte do atual Iraque. Vamos também dar uma olhadinha na origem dos ninivitas. Nínive, ela foi fundada por Nimrod, que foi neto de Noé, conforme Gênesis está registrado lá, né? Capítulo 10, 11 e 12. E os assírios, eles descendiam de Assur, que foi filho de Sem, também mencionado em Gênesis, no capítulo 10, versículo 22. E a cidade de Nínive, ela era conhecida por sua grandeza e principalmente pela sua crueldade. Ou seja, todo tipo de maldade eles gostavam de fazer com seus prisioneiros e com aqueles que eles venciam na guerra. Algumas características dos ninivitas. Eles eram extremamente beligerantes e cruéis. E aqui um ponto muito importante. Enquanto os gregos eles se destacavam pela filosofia, os fenícios pela arte náutica e os hebreus pelo monoteísmo ético, os assírios eles eram conhecidos pela crueldade nas suas práticas de guerras. O que explica, de certa forma, a relutância, o medo, né, de Jonas em aceitar a ordem de pregar para eles. Ok? Vamos dar uma olhadinha também na mensagem de Jonas. Quando Deus enviou Jonas a Nínive pela segunda vez, a mensagem era clara e direta. E o que essa mensagem dizia? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E essa mensagem que Jonas recebeu não era uma mensagem de misericórdia, não, mas era uma sentença de condenação. E Jonas ele estava anunciando o juízo de Deus sobre uma cidade por causa da sua maldade. E olha só, a mensagem de Jonas ela não oferecia perdão, não. Mesmo não oferecendo perdão, os ninivitas se arrependeram. Olha só que surpreendente. Eles acreditaram em Deus, eles proclamaram um jejum e desde o maior, o mais importante, até o menor, eles se vestiram de pano de saco.
até o rei de Nínive se levantou do seu trono, tirou as suas vestes reais, se cobriu de pano de saco e se sentou na cinza, proclamando um jejum por toda a cidade, ou para toda a cidade, melhor dizendo, incluindo os animais. E essa resposta impressionante fez com que Deus tivesse misericórdia e não destruísse a cidade. Olha só que ponto interessante. E aí um ponto também que nós não podemos esquecer é que Jonas, que Jesus, por sua vez, ele apresentou as suas credenciais de Messias com sinais e maravilhas nunca antes vistos. Isso desde a fundação do mundo. Jesus trouxe os seus ensinos extraordinários e uma mensagem de perdão e de amor que tem impressionado a humanidade por mais de 2000 anos. Hoje, no ano da gravação deste vídeo, ano de 2024, a mensagem de Jesus continua viva. A Bíblia declara que todos os profetas dão testemunho de Jesus e que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados pelo seu nome, conforme Atos no capítulo 12 e versículo 43. E Jesus mostrou que não há razão para recusarmos o Evangelho ou duvidar dele, pois ele cumpriu a lei e os profetas, conforme Romanos no capítulo 3 e versículo 21. Por isso Jesus afirmou que os ninivitas estarão presentes no juízo para condenar a geração que recusou o Filho de Deus. Mateus 12, 41 fala: os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E Jesus falou de si: e eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui rápida, um voo bem rápido sobre as missões das religiões antigas. Vamos comparar. Por exemplo, os pagãos, que seriam as religiões do Antigo Oriente Médio, elas eram tribais, não tinham o hábito de evangelizar ou converter pessoas de outras nações. Por exemplo, os adeptos de Astarote, de Melkor, qualquer outra divindade pagã, não levavam sua mensagem para os seguidores de outros deuses, não. Essas religiões elas eram muito mais culturais e regionais do que espirituais. Por exemplo, por outro lado, o judaísmo, apesar de não adorar a um deus tribal, porque afinal de contas o judaísmo ele era uma religião extremamente monoteísta, então apesar de não adorar um deus tribal, o judaísmo também não era uma religião missionária ou proselitista. No entanto, o Antigo Testamento também afirma que toda a terra é do Senhor, conforme Êxodo no capítulo 19:5 e também Salmo 24:1. E por isso Deus ele tem o direito de reinar sobre todas as nações e proclamar os seus juízos e a salvação. E com exceção de Jonas, os profetas geralmente eram enviados ao próprio povo de Israel, com mensagens de advertência, juízo e bênçãos para as nações vizinhas. Então ali ao redor nós vemos alguns profetas menores que falaram para outras nações, mas normalmente o judaísmo não propagava, não enviava missionários, não fazia proselitismo. Já por outro lado, quando nós observamos o Novo Testamento, os prosélitos, nós encontramos muitos gentios que foram convertidos ao judaísmo e eram conhecidos como os prosélitos, conforme Atos 2 e 10, capítulo 6 e 15 também, e no capítulo 13 e 43. E nessa época, no Novo Testamento, havia um empenho das autoridades judaicas em converter gentios ao judaísmo, porque para que esses fossem considerados convertidos, eles passavam por um rigoroso processo de circuncisão, de sacrifícios e também de batismo. E esse batismo ele envolvia imersão completa em água e a leitura de parte da lei diante de testemunhas. Então, no Antigo Testamento, o judaísmo ele não era missionário, já no Novo Testamento passou a ter prosélito. Vamos dar uma olhadinha também nas profecias cumpridas. O Antigo Testamento ele contém vislumbres missionários que se cumpriram no Novo Testamento. E isso mostra que Deus sempre planejou salvar todas as famílias da terra. Por exemplo, quando nós lemos a história de Abraão, lá capítulo 12, versículo 3 de Gênesis, nós lemos: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esta é uma promessa que se refere à salvação dos gentios.
Por exemplo, Gálatas, do capítulo 3 e 8, Isaías 42 e 4, fala que as ilhas aguardarão na sua doutrina. E também Mateus, no capítulo 12 e versículo 21, cita a Septuaginta e diz: e no seu nome os gentios esperarão. E essas promessas mostram que o cristianismo é a primeira religião missionária do mundo, cumprindo dessa forma o propósito de Deus de alcançar todas as nações. Então, já avançando para a conclusão, nós vimos, né, que Jonas, apesar da sua desobediência inicial, ele cumpriu uma missão crucial que prefigurava o trabalho missionário de Cristo e da igreja. E a sua história também, ela nos ensina sobre obediência, arrependimento e a importância de levar a mensagem de Deus a todos os povos. E também nós aprendemos em relação ao contexto histórico de Jonas e a reação dos ninivitas, e também aprendemos um pouquinho como que o cristianismo se destaca como uma religião missionária. E finalizando este vídeo, se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Por favor, também se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. E, por favor, deixe nos comentários o que você achou de mais interessante na história de Jonas. E lembre-se, compartilhe esse conhecimento com os seus amigos. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.